Ossos mais fortes da infância à velhice? Como garantir isso? Tendo à mesa, para começar, alimentos ricos em cálcio. Veja quais são. Enfraquecimento ósseo é a consequência da osteoporose que atinge os homens, mas faz das suas maiores vítimas as mulheres, principalmente a partir da menopausa. Uma alimentação adequada pode ajudar a evitar essa doença. Mais sobre o assunto, eu converso agora com a Camila Oliveira, que é nutricionista. Camila, que tipos de alimentos podem prevenir a osteoporose? São os alimentos ricos em vitamina D, como o óleo de fígado de bacalhau, a gema de ovo e, muito importante, a exposição à luz solar, que ela ajuda também a produzir vitamina D, que vai ser muito importante para a absorção do cálcio no intestino. Agora, e o cálcio? Onde é que ele está? O cálcio está nos leites e derivados, como leite, iogurte, nos peixes e nas verduras de cor verde escura, como o brócolis, o espinafre, o agrião, a couve. Agora, e os grãos, Camila, eles também ajudam? Sim, as leguminosas também são muito ricas em cálcio, como feijão, feijão branco, a soja, o gergelim, as castanhas em geral, como também a castanha do Pará. Agora, Camila, a gente ouve dizer que alguns alimentos roubam o cálcio do organismo. Isso existe ou só um mito? Não, existe sim. Os alimentos à base de cola, como os refrigerantes e os chás e o café, também rico em cafeína, que ajudam a roubar o cálcio da alimentação. Agora, se eu tomar café com leite, o leite tem cálcio, o café rouba, como é que fica essa história? Não vai ser absorvido o cálcio. É muito gostoso, mas o cálcio ali ela não vai ter essa função, não. E olha só, o cálcio ainda tem mais uma vantagem, derrete gordura, é isso mesmo. Pode ajudar a dar um jeito naqueles pneuzinhos, claro, com exercício físico também, né? É o que mostra um estudo de uma universidade do Canadá. Segundo a pesquisa, quanto mais cálcio no corpo, maior é a quebra de gordura. Lista de alimentos pronta? Agora anote os melhores exercícios. Nós vamos ao vivo até a nossa unidade móvel de jornalismo com a repórter Fernanda Vieira. Oi, Fernanda, as dicas pra gente então. Oi, Mônica. Como você bem disse, comeu, tá bonitinho, se alimentou, agora é vez de se exercitar. Quais exercícios são os melhores? Quem vai explicar é o Eber que é educador físico e também especialista em fisiologia do exercício. Eber, falando crianças, adolescentes, há exercícios que podem mesmo fortalecer esses ossos? Sim, todos esses exemplos que eu vou citar aqui seriam exercícios que estariam atuando assim no fortalecimento tanto dos ossos quanto da musculatura. Então, a caminhada, a corrida, exercícios que você faz como saltos, isso aí vai estar tudo ajudando, tanto no fortalecimento da musculatura, articulação e em seguida os ossos também vão ficar todos fortalecidos, né? Então, assim, a outra questão que hoje é um mito assim em relação à musculação, quando começar a musculação, principalmente para adolescente que estaria ali entre 12 e 13 anos, fazer ou não. Então, assim, a questão hoje existem artigos aí que falam que a musculação só traz benefício para essas crianças e a musculação, de forma bem orientada, vai estar atuando assim, tanto na questão do fortalecimento muscular, tendões, quanto ossos. Então, assim, bem orientado, faz com que as crianças se tornem com a musculatura mais resistente, a força, e fazendo com que futuramente não venham prejudicar a questão de fratura de ossos, que é o caso da osteoporose, né? A gente fala da idade certa para o exercício. Criança, geralmente, ela brinca bastante. Então, a ideia não é a idade de começar, é esse prosseguir. Porque quando a gente fica mais velho, meu amigo, o exercício ele se torna tão penoso, dá uma pena, você fica com aquela preguiça. Então, a questão é o seguinte, eu acredito muito na base. Então, se os pais praticam, a criançada vai seguir esse exemplo dos pais. Então, assim, a questão do exercício é gostar, influenciar bastante essa criançada aí para poder futuramente ter uma criançada e adultos e idosos mais jovens para que não ocorram fraturas e essas coisas. Obrigada pela entrevista. Tá aí, Mônica, criança que já começou, continua. E nós que já crescemos, nunca é tarde para começar de novo, Mônica.
É verdade, Fernanda, nunca é tarde mesmo para começar e garantir aí uma saúde. O alerta é dos médicos. A prevenção contra a osteoporose começa cedo, na infância, segue pela adolescência até a vida adulta. A doença é silenciosa, sem sintomas, traiçoeira e que atrapalha e muito quem passa dos 40 anos. Eu vou conversar agora com o ortopedista Oscar Bertino. Os casos em crianças e jovens, doutor Oscar, são raros de osteoporose nessa fase da vida? Sim, felizmente são raros. As crianças, para terem osteoporose, elas precisam ter alguma doença óssea, ou alguma doença que cause perda da massa óssea. O importante para a fase de crescimento é a colocação de cálcio dentro do estoque ósseo, porque esse cálcio ele vai se adquirir até os 18 anos e a partir daí vai crescer lentamente até os 30. A partir dos 30 nós ficamos numa fase de patamar e a partir dos 50 para as mulheres e 65 para os homens, vai haver uma perda muito acentuada. Quer dizer, eu preciso garantir esse estoque, me corrija se eu estiver errada, então da infância até esse período dos 18 anos. Quer dizer, eu tenho que ter cálcio, eu tenho que ter exercícios para deixar o meu esqueleto mais forte. Exatamente, principalmente a ingestão na dieta. A dieta, nós temos trabalhos americanos dizendo que os meninos ingerem, no máximo, na população em geral, 25% do que necessitam, e as meninas 10%. Ou seja, 90% das meninas e 75% dos meninos não ingerem a quantidade necessária de cálcio na fase de crescimento. Isso lá na frente vai ser um estrago. Vai Porque serão mais pessoas assim, propensas a ter a osteoporose. Exato. No caso, por exemplo, 90% das meninas estão com deficiência de cálcio. Já vão partir para uma vida que tende a ser cada vez mais longa, a nossa longevidade tem aumentado mundialmente, e o Brasil acompanha isso. Nós vamos ter ao longo do tempo uma perda maior e no futuro o número de fraturas vai ser cada vez maior. O exemplo, né, até o Weber falou aí um pouquinho, que o exemplo dos pais, nesse caso também, é importantíssimo que o pai, a mãe ou os responsáveis estejam atentos ao desenvolvimento dessa criança e até os 18 anos, quando jovem. Isso, atentos à dieta, atentos a darem o exemplo na própria dieta, a dieta de casa, e na atividade física que exercem. E passar isso, transmitir isso para os filhos. O sol também é importante, doutor Oscar? O sol é fundamental. No nosso meio, no nosso país, é muito raro. Nós temos problema de osteoporose, que seria o raquitismo decorrente da falta de insolação. Porque nós somos banhados de norte a sul com a quantidade imensa de raios solares. E o tempo necessário é um tempo curto, de aproximadamente 30 minutos por dia. E pequenas partes do corpo já são suficientes. Posso sentar na varanda de casa ali, tomar um solzinho pela manhã ou à tarde, que já está garantido. Exato. Principalmente nessa fase que nós dissemos, de 9 aos 18 anos. E nós temos isso, né, garantido no nosso dia a dia para quase toda a população. Então, felizmente, essa parte não falta no nosso país. Então, o alerta que o senhor faz também, que essa foi a preocupação do Bem Viver justamente hoje, assim, porque a maioria dos jovens, né, das crianças, acha que isso é doença de velho. Não é uma doença que eu posso barrar agora. Isso, nós temos que começar cedo. Começar cedo a fazer o nosso estoque, a nossa poupança, porque é dessa poupança que nós vamos viver o resto dos nossos dias. E viver bem, né? Viver bem, de doutor Oscar. Eu conversei com o ortopedista Oscar Bertino. Fica um alerta do senhor aí para os pais, para os jovens e para as crianças se preocuparem. Quanto mais cedo, melhor. Melhor. Obrigada, viu? Obrigado. Na semana passada, o Bem Viver mostrou aqui fotos de grandes amigos espalhados por toda a região. Gente que sabe o valor de uma pessoa ao lado. Hoje tem mais. Um escritor tcheco escreveu que a amizade é indispensável para uma boa memória e para a nossa própria integridade. Os amigos são nosso espelho, uma aliança contra os inimigos. Bons amigos. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar. Porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar. Porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção.
Amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Machado de Assis.